Olá, como vocês estão nessa semana de friozinho? Terrível, né? Uma preguicinha, mas precisamos trabalhar, então vamos deixar a preguiça um pouquinho de lado e colocar em prática aqui as nossas aulas, tá? Então, hoje, excepcionalmente, estamos fazendo a aula virtual, mas desde a semana passada a gente estava fazendo ao vivo, né? Aula virtual gravada, né? Mas semana passada a gente fez já ao vivo. A ideia é que assim continue que hoje, por questões extra escolares, estamos fazendo assim, tá bom? Mas semana que vem já voltamos ao vivo de novo, beleza? Vocês não vão se livrar de me ver ao vivo em plenas 11 da manhã da terça-feira, certo? Muito bem, queridos. Ó, semana passada eu coloquei esse laboratório de redação, pedi que vocês lessem, e para hoje, dia 26, eu pedi assim, assistir a uma das sugestões culturais que eu fiz nessa proposta, tá? Então, quando você chegava lá no final, tinham duas sugestões culturais para vocês assistirem. Uma era o filme Extraordinário de 2017, a outra era um episódio da série The Mortified Guide que eu já tinha inclusive indicado logo que começou, né, o distanciamento social, o período de férias que vocês tiveram e pediram que a gente indicasse opções culturais, né, para os alunos, eu havia indicado essa série como um todo, tá? Porque é uma série documental em que as pessoas contam histórias de sua adolescência e cada episódio é sobre um tema específico. Esse episódio que eu indiquei aqui, que é o episódio 3 da temporada 1, só tem uma temporada, na verdade. O episódio 3 chama Fitting In. Essa expressão fit in, fit, né, servir, então fit in é o caber, né? É se encaixar, é essa ideia, né, do encaixar-se num grupo. Então, esse episódio ele vai falar, né, das dificuldades de se encaixar em um grupo, tá? Então, são pessoas contando, né, da sua adolescência e de como muitas vezes nesse período é difícil, né, se encaixar porque cada um tem as suas particularidades, né? E a gente sabe que crianças e adolescentes tendem a ser um tanto quanto cruéis aí. Mas enfim, dito isso, espero que hoje vocês tenham chegado aqui agora, tendo assistido alguma dessas coisas. Se não, você tem até a tarde para fazer isso, certo? E aí, eu quero que vocês usem uma dessas referências no texto de vocês. Por isso que eu pedi que vocês assistissem, certo? E por isso que eu deixei vocês sem texto, porque era para vocês fazerem isso. Ok, senhoras e senhores? Então é isso. Mas enfim, continuando, temos aqui, deixa eu dar uma. Será que se eu dar uma aumentada? Aí fica na minha cara. Mas não tem problema, né? Fica melhor para ler. Qual que é a ideia então dessa aula hoje? A gente discutir uma coisa que se chama projeto de texto. Então, na semana passada, a gente falou de forma bem ampla, bem en passant, né? Bem por cima, sobre o que seria dissertação. E aí a gente chegou à conclusão que a dissertação é um texto que está dentro do tipo argumentativo, que defende um ponto de vista e que muitas vezes aparece nas provas que são cobradas, né, da gente aí em parte dos vestibulares, para que a gente se posicione sobre temas. Lembrando que a dissertação trabalha sempre com temas que envolvem algum tipo de polêmica ou de discussão, porque um tema que já esteja 100% tratado, trabalhado e discutido não tem por que aparecer num texto argumentativo, certo? Aí a gente faria só um texto expositivo, por exemplo. Tudo bem? Então, isso a gente falou aula passada. Aí, vocês também me falaram aula passada, e eu me lembro bem, quais eram as partes que compunham a dissertação. E aí vocês me disseram assim, que era uma introdução, o desenvolvimento e uma conclusão. Lembrando que a introdução, ela tem como papel introduzir o tema que vai ser discutido no texto, que é o tema que a proposta de redação nos dá, tá? O desenvolvimento, 2 ou 3 parágrafos para sustentar um posicionamento crítico e no caso da dissertação, como que eu chamo esse posicionamento crítico, esse ponto de vista? Isso, tese, muito bem. Então, lembrando bem da aula passada. Então, a gente falou tudo isso na aula passada,
tá? Falamos o que era a tese. E aí quando a gente chega na conclusão, a gente dá um fechamento para tudo isso. Nem todo texto precisa de solução, né? A gente sabe que no modelo de dissertação que o Enem, em especial, cobra, a gente precisa trabalhar uma proposta de intervenção, que comumente é chamada de solução, né? Mas enfim, é uma proposta de intervenção social que pensa em formas de lidar com o problema apresentado pelo tema, mas nem toda dissertação vai pedir, tá bom? Isso é uma obrigatoriedade, né? Um critério que o Enem avalia, mas não que toda vez a gente vá ter que fazer isso. Sim, combinados até aqui? Tranquilo? Tendo retomado tudo isso que a gente falou já na semana passada, então aqui eu tô fazendo um gancho. Eu apresentei essa proposta de redação, na verdade eu coloquei no laboratório à tarde, pedi que vocês fizessem a leitura e hoje a gente vai começar a trabalhar com ela. E vai começar como? Aprendendo a ler proposta, a ler coletânea e fazer projeto. Tudo isso. Certo? Então vamos lá. Se eu der uma olhada geral, e aí vou começar de trás para frente, vamos começar do tema, né? Então o tema estava aqui, considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, redige uma dissertação em prosa. Quando eu digo em prosa, o que eu quero dizer com isso? Prosa é tudo aquilo que não é poema, tudo que não tá em verso, tá bom? Então não precisa ficar fritando aí, pensando o que é prosa, né? Não, prosa é tudo aquilo que não é verso, vocês já sabem, né? Na verdade, eu tô falando aqui para não perder o costume, mas enfim, vocês sabem, né? Por favor. Então vocês me matam e matam a Silvana na sequência. Mas enfim, redige uma dissertação na qual você expõe o seu ponto de vista, ou seja, eu tenho que ter uma tese clara para defender aqui, certo? Quer dizer, eu tenho que ter um ponto de vista crítico, uma tese sobre o seguinte tema. E aí, entre aspas, né, em negrito, vem o nosso tema: bullying nas escolas. De quem é a responsabilidade? Eu facilitei a vida de vocês, meus bebês, porque eu coloquei o tema em forma de pergunta. E por que isso é uma forma de facilitação, Carol? O que tem a ver? Tem a ver que toda vez que o tema vier em forma de pergunta, você sabe que o que você responder a partir dessa pergunta vai ser o seu tcharam, ponto de vista, a sua tese. Então fica muito mais fácil da gente achar o ponto de vista aqui, certo? Fiquem tranquilos, quem não salvou, eu ia falar quem não sambou. Quem sambou, sambou, quem não sambou, não samba mais, não, brincadeira. Quem não salvou esse tema aqui da semana passada que eu publiquei, tá lá no Classroom, tá? É só voltar lá uma semana atrás. Mas mesmo assim, no dia 19, mas mesmo assim, se você não salvou, ai meu Deus, apagou, sei lá o que, eu vou publicar de novo, tá? Então fica tranquilo, não fique estressado que eu publico novamente, tá? Sem estresse. Enfim, então vamos lá. O que eu tava falando? Do tema. Então é isso, tá? O que eu tenho que ter em mente aqui? Eu tenho que tomar cuidado. E eu vou acrescentar aqui para vocês, aproveitando que eu tô no modo Word, então eu consigo editar esse arquivo, né? Eu vou colocar aqui, tenha como um padrão o mínimo de 15 e máximo de 30 linhas de um título ao seu texto. Lembrando que título conta como linha escrita, certo? Dê um título ao seu texto. Então, acrescentando aí essas informações que são importantes, vamos salvar, né? Antes que dê um piriri, piripaque e não sofre. Além disso, Carol veio aqui pra minha aula. Na verdade, eu não vou dar aula, vou ficar aqui só alterando minha proposta de redação. Além disso, lembre-se de utilizar uma das referências culturais sugeridas abaixo. Se quiser usar as duas, pode, mas pelo menos uma você tem que usar. Certo? Faz parte da sua proposta. Então não posso não... Ops, o que eu fiz aqui?
cliquei em alguma coisa que eu não deveria. Mas enfim, não posso não usar? Não, tem que usar, faz parte da proposta, certo? Então, recapitulando, o que vocês têm que ter em mente aqui? Eu vou então olhar toda vez que eu der de cara com um tema para trabalhar uma dissertação, primeira coisa, vai ler o que você tem que fazer, qual é a sua proposta, tá? Então, a minha proposta é bullying nas escolas, de quem é a responsabilidade? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, saber diferenciar tema de tese. Então, ó, aqui nessa parte de baixo, eu vou colocar tracinhos, porque a partir daqui eu vou colocar minhas anotações, tá bom? Eu vou colocar depois esse arquivo com as anotações e sem, tá bom? Para não ficar esquisito. Anotações da Carol. Essa é minha lousa. Certo? Então vamos lá. Diferenciar tema de tema de assunto. Então, o que eu tenho que tomar cuidado aqui? Tema é sempre algo específico. O assunto é amplo. Então, quando eu falo desigualdade no Brasil, é assunto, tá? Mas aí, quando eu falo a desigualdade cultural que evidencia as carências dentro do território brasileiro, aí é tema, porque é específico, tá? Então, o tema é específico. O assunto é sempre amplo. Exemplo: bullying é um assunto, porque é amplo. Eu posso ter aí várias discussões a partir de bullying. Então, bullying é um assunto, já que a partir dele várias discussões podem ser geradas. Já bullying nas escolas, a responsabilidade é de quem? Aí temos um tema, já que se delimita a partir de um assunto especificidades para serem discutidas. Especificidades a serem discutidas, certo? Oxe, tá difícil. Discutidas. Beleza? Vou salvar aqui para não termos problemas. Tendo dito isso, agora a gente pode continuar. Então, diferenciando o que é tema de assunto, a gente pode continuar. O que é nosso tema, então, aqui? O nosso tema é tudo isso. Bullying nas escolas, de quem é a responsabilidade, né? Quem é responsável por isso acontecer. E claro, não preciso pensar aqui que só tem um responsável, não. Posso jogar a responsabilidade aí para mais de uma instância ou mais de uma instituição. Muito bem. Diferenciei tema de assunto. Qual é a segunda coisa que iremos fazer? Então, já vi qual é o tema que eu vou discutir, já sei qual é o tema que eu vou discutir. Vamos deixar tudo certinho aqui, justificar, né? Carol é chata com essas questões de formatação. Vamos aqui, então, depois de ter lido o tema, vamos para a coletânea. O que é a coletânea? É o conjunto de textos que me é dado, e todos os vestibulares dão coletânea, tá? Para que eu pense sobre, né? Para eu ter um encaminhamento aí do que eu vou discutir. Então, vamos lá. Nesse daqui em especial, a gente tinha aqui texto 1. E o que é bastante importante? Sempre olha de onde ele foi tirado, que texto é esse, quem escreveu, talvez isso traga alguma informação extra pra gente. Se não trouxe, é ótimo, mas é seu papel investigar, tá? Então, eu tenho aqui uma notícia, olha, ele coloca pra mim, notícia, né, contra bullying, Câmara autoriza a contratação de psicólogos em escolas municipais. Então, eu já consigo aqui ter uma ideia
sobre o que essa notícia vai trabalhar. Então, ele coloca aqui: identificar e tratar crianças e adolescentes vítimas de bullying ou em casos mais graves que passem por problemas como depressão e tendência ao suicídio, por exemplo. Esse é o objetivo de um projeto de lei do vereador, aqui Ciderlane Mendonça, aprovado em primeira instância em sessão ordinária desta quinta, dia 19. Eu peguei essa notícia agora em março, então foi 19 de março, tá? Na Câmara de Maceió, que autoriza as escolas da rede municipal, iniciativa privada, a contratar psicólogos para realizarem um trabalho com menores. O PL do parlamentar ainda precisa de uma segunda votação para se tornar lei, quer dizer, está em processo de. O que deve acontecer já na próxima semana, nessa sexta, dia 20, inclusive, esse vereador, né, realiza uma audiência pública a partir das 9 da manhã com o tema Quebrando o Silêncio, para discutir a prevenção ao suicídio. Na mesma audiência, haverá uma entrega, né, da comenda pelo destaque. Então, beleza. O que eu tenho aqui, né? Eu tenho já escolas pensando em como trabalhar a prevenção ao bullying, pensando que o bullying pode gerar outros problemas, como a depressão, estresse, ansiedade, né? Uma série de discussões. Então, quer dizer, o que eu consigo perceber com esse texto aqui? Que a escola tem um papel nessa questão do bullying. Tá? Se não tivesse, esse vereador não estaria propondo que escolas da rede municipal e da iniciativa privada tenham que contratar psicólogos para acompanhar os seus alunos, certo? No texto 2, a gente tem aqui uma tirinha do Armandinho, nosso querido amigo, né? O Armandinho aí tá em várias discussões, né? Sempre polêmicas, para isso que as tirinhas existem. E o Armandinho é aquela criança prodígio, né? Super intelectualizado. E aqui ele tem uma amiguinha, né? O Armandinho que tem o cabelinho azul. Os outros são os amiguinhos dele. A amiguinha tá dizendo assim: ele riu de mim só porque eu uso óculos. Aí o outro amiguinho: de mim por causa das orelhas. E o Armandinho: e de mim porque não sei jogar bola. Aí a menina termina: espero que um dia ele supere isso, né? Então, por que é genial essa tirinha, né? Cada um deles sofreu algum tipo aí de zoação, né? Um por causa do óculos, outro porque não joga bola, o outro porque a orelha sei lá o que, né? E aí a menina, né, resume isso a falar, então eu espero que um dia ele supere, né? Porque muitas vezes, né, essa posição de quem pratica o bullying, e quem tá falando isso não sou eu, mas são os psicólogos, né, que estudam isso, muitas vezes essa ideia, né, do querer o tempo todo zoar o outro e achar um defeito no outro é porque eu não tô feliz comigo mesma, né? Então, isso acaba se exteriorizando nesse excesso, né? Claro que brincar, tirar sarro faz parte do nosso dia a dia, mas quando isso se torna algo repetitivo para humilhar, para inferiorizar, aí sim se torna um problema, né? E é disso que a gente está falando aqui, não das brincadeiras, né? Mas quando eu começo aí a passar do limite com o outro. Só é brincadeira se os dois estão dentro, né? Se um deles não concorda, aí já não é mais brincadeira, né? Inclusive. E no texto 3, que eu tirei aqui da página das Nações Unidas, né, .org, uma pesquisa da ONU mostra que metade das crianças e jovens do mundo já sofreu bullying, né? Então, para entender melhor, pesquisa realizada pelas Nações Unidas no ano passado, com 100 mil crianças e jovens de 18 países, mostrou que, em média, metade deles sofreu algum tipo de bullying por razões como a aparência física, o gênero, a orientação sexual, a etnia ou o país de origem. Os números constam no relatório, que se chama Pondo Fim à Tormenta, Combatendo o Bullying, do Jardim de Infância até o Cyberespaço, realizado pelo representante do secretário-geral da ONU para o combate à violência contra a criança e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a também conhecida UNICEF. No Brasil, esse percentual é de 43%, uma taxa que é semelhante
a outros países da região. Na Argentina, a gente tem mais de 47%, o Chile, mais de 30%, Uruguai também, quase 40%, Colômbia, né, também mais de 40%. Em países desenvolvidos, aqui economicamente falando, a taxa também gira em torno de 40% a 50%, tá? Como é o caso de Alemanha, 35,7%, Noruega, 40% e Espanha, quase 40% também. O bullying é uma experiência danosa, apesar de evitável, para muitas crianças no mundo. Não importa como seja definida, as pesquisas internacionais recentes com crianças relatam a taxa entre 29% e 46% de crianças alvo de bullying nos países estudados, quer dizer, nos que foram pesquisados. Segundo esse documento, evidências mostram que tanto vítimas quanto perpetuadores desse tipo de violência na infância sofrem em termos de desenvolvimento pessoal, educação e saúde, com efeitos negativos persistindo na vida adulta. Então é exatamente isso, né? Muitas vezes essa ideia do praticar o bullying com o outro revela muito sobre mim. Então, às vezes, uma violência que eu sofro em casa, eu tento reproduzir, né, em outro ambiente. A falta, né, de noção e de respeito, que também muitas vezes eu não tenho em casa, pode se reproduzir, né, em outro ambiente, enfim. Então, por isso que tem a ver tanto com a vítima quanto com quem pratica essa ação, tá bom? E aí, voltamos ao tema, né, que a gente já vinha discutindo. Considerando então essas ideias e outras informações que você julgasse pertinentes, a gente deveria então discutir o bullying nas escolas, de quem é a responsabilidade. Definimos aqui o que é tema e assunto, então a gente já sabe qual é o tema. O que a gente vai fazer agora na sequência? Organizar o nosso projeto de texto. Então vamos lá. O projeto de texto consiste em projeto de texto consiste em leitura da coletânea e tema. Já fizemos, né? Então a gente já percebeu que eu tenho aí um mapeamento de notícias. Então o que a gente tem aqui? Vou colocar aqui logo na sequência. Então eu tenho uma notícia que fala sobre medidas que podem ser tomadas em escolas, como, por exemplo, contratação de psicólogos, né? Uma notícia que remete à contratação de psicólogos para discutir exatamente questões como a do bullying, né? Psicólogos para discutir no ambiente escolar problemas como os do bullying, depressão, etc., que podem estar relacionados ou não. O que mais? No texto 2, a gente vê que quem pratica o bullying muitas vezes também está sofrendo e é uma forma de externar essa violência ou essa infelicidade que eu tenho comigo mesmo, ou a violência que eu sofro em casa é praticando a violência com o outro, né, que eu julgo mais frágil, não que seja, mas que eu julgo, tá? Então, no segundo texto, a gente tem então essa ideia de que quem pratica o bullying também pode estar sofrendo. Também pode estar sofrendo, né? Ou sofre violência em casa e reproduz na escola, né? Ou sofre violência em casa e acaba reproduzindo na escola, vírgula. Ou não é ensinado a respeitar o outro. Ou é infeliz ou não se aceita e acaba descontando e desviando a atenção, né? Trazendo aí a repetição da violência com o outro, né?
colocar uma letra a mais, né? Desviar a atenção disso. Perpetuando a violência com o outro. Enfim, né? Eu percebo que muitas vezes o problema tá mais no outro do que em mim, né? Muito bem, então o que que eu faço aqui, né? Leitura da coletânea. Na verdade. Deixa assim. Terceiro texto. Eu tenho dados, né, do problema em alguns países, inclusive no Brasil. Dados do problema no Brasil e em outros países. Então, o que que eu fiz aqui, né? Essa é a primeira parte do meu projeto. Na verdade, eu quero que você pare de colocar esses números aqui, filho de Deus. Porque eu quero que vocês vejam isso aqui numa ordem, tá? Então, primeiro de tudo, eu faço a leitura da coletânea do tema, que é tudo isso que eu coloquei aqui. Ai, Carol, mas tem que fazer tudo isso? Sim, obviamente, tá? Se não fosse para fazer tudo isso, não estávamos aqui discutindo. Óbvio que eu tenho que fazer tudo isso. Então, aqui, ó, leitura da coletânea e do tema. Então, aqui eu fiz, né, uma notícia que remete à contratação de psicólogos. No segundo texto, quem pratica o bullying também pode ser sofrendo. E no terceiro texto, dados, né, do problema no Brasil e em outros países. Beleza, chego no ponto 2 do meu projeto de texto. Então, leitura da coletânea do tema. O que é a segunda parte que eu faço? Li, já sei do que se trata tanto o tema quanto a coletânea. Agora eu vou pensar, além do que eu li, o que mais eu sei sobre o tema? Agora, depois que a gente já definiu isso, vamos lá. O que a gente sabe sobre o tema? Bom, eu dei duas referências culturais já de mão beijada, né? Mas que mais eu posso colocar aqui? Carol, posso colocar experiência pessoal na dissertação? Não, isso aqui não é crônica nem artigo de opinião para colocar experiência pessoal, tá? Então, não. Mas eu posso colocar atualidade, posso colocar história, posso colocar um outro filme, um livro, posso colocar uma série que eu vi que remete a tudo isso? Óbvio que sim, tá? Então, algum livro, conto, série, filme, tá? Então, algum livro, conto, série, filme, a música, inclusive, tá? Não precisa. Tem música, lógico que sobre bullying talvez seja tão comum, mas dependendo do tema, né? Se eu falar, por exemplo, violência contra a mulher, tem músicas que falam sobre isso. Então, algum livro, algum conto, algum filme, uma série, né? Uma música que remeta a essa discussão, alguma situação da atualidade ou da história, tá? Alguma situação da atualidade, ou, já vou arrumar ali, ou da história que remeta a essa questão. Ainda alguma coisa de filosofia, de sociologia, de algum campo de conhecimento que eu me lembre que caiba aqui, né? Posso pensar. Preciso por tudo isso? Não, mas só que eu vou colocando o que você pode pensar sobre, né? Filosofia não, né? Filosofia, sociologia, né? Alguma teoria que me remeta a isso, né? Que eu conheça. Nessa discussão. Então, aqui a gente vai fazendo um apanhado de outras coisas que possam entrar. Se sim, vai anotando aqui na frente, tá? Se sim, olha que bonitinho, ele fez a setinha. Se sim, anota aqui na frente. Por que desse ele não fez? Tem que fazer assim? Ah, que lindo. Duas coisinhas aqui, faz setinha. Aí você vai anotando aqui as ideias que você se lembrar, beleza?
Ai, Carol, eu não sei. Trabalha aí então com a coletânea, não tiver jeito, né? Mas normalmente vocês têm sempre outras coisas para acrescentar. Que muito que bem. Então, ó, o que, que a gente fez até aqui? Leitura e coletânea do tema. Além disso, o que mais eu sei? Cadê meu negrito aqui? Bold. O que mais eu sei sobre o tema? Marquei aqui. Agora vamos para o nosso ponto 3. No ponto 3, o que, que eu vou fazer? Organizar a estrutura do texto. Então, tudo isso eu tô no projeto de texto, viu, filhinhos? Nem cheguei no rascunho ainda. Organizar as ideias para a proposta. E como que eu para a proposta não, né? Para organizar as ideias para colocar na estrutura da dissertação. E aí, como que eu faço isso, amores? Começo primeiro de tudo definindo qual vai ser minha resposta ao tema, qual vai ser minha tese. Primeiro, definir a resposta para a tese. Então, bullying, a responsabilidade de quem? Ora, vejo que os pais muitas vezes podem não estar cumprindo o papel deles e a escola também precisa olhar para esses jovens, né? Já que parte desse bullying acontece lá dentro. Ótimo. Então, o problema. Imagina que essa é a minha tese, tá? Vou por aqui exemplos, senão você vai achar que a Carol tá obrigando, né? A fazer alguma coisa. Então, exemplo. O problema do bullying nas escolas é decorrente da falta de cuidado das escolas para com esse assunto, além dos pais que muitas vezes, dos apps não, né, dos pais, que muitas vezes não dão as orientações necessárias para seus filhos. Então, eu tenho uma tese. Seus filhos e filhas, né? Pelo amor de Deus. Eu pus aqui só no masculino, mas seus filhos e filhas, tá? Então, isso que eu escrevi aqui é a minha tese. É o que eu vou defender, tá? E aí tem uma tese. O que, que eu percebi? Minha tese tem duas partes. Eu vou falar da falta de cuidado das escolas, parte 1. Cadê aqui o coloridinho? Ah, por que, que você não pegou toda a palavra? Quero tudo. Então, aqui, uma parte da minha tese. Então, isso tudo que tá aqui é a minha tese. Outra. Não. Vermelho. Então, tudo isso aqui é minha tese, certo? Então, o problema do bullying nas escolas, né? É que eu tenho uma falta de cuidado dessas escolas, né? Da direção, dos agentes escolares e os pais, que muitas vezes também não dão as orientações necessárias para seus filhos e filhas. Beleza, então eu vou falar dos pais e a segunda parte eu vou falar a primeira parte das escolas, a segunda parte dos pais. Então, beleza, minha tese tem duas partes. Então, eu já tenho uma tese, já sei o que eu vou defender, agora eu posso começar a organizar meu texto. Então, na introdução, o que eu vou fazer? Vou contextualizar o tema. Não precisa começar assim, o bullying é um problema. Não, contextualiza, né? O que é contextualizar? É dar um pano de fundo para a pessoa entender sobre o que eu tô falando. Exemplo, pode-se citar aqui um filme, né? Que nem um filme extraordinário ou a série, né? A sugestão do filme ou da série, né? Para dar um pano de fundo aqui do texto, tá? Do tema. Aí, na sequência, apresentar o tema da proposta e colocar o tema inteiro, no caso, bullying nas escolas, a responsabilidade é de quem, né?
E aí, lembrando que para eu chegar de uma coisa a outra, né, tem que ter uma conexão, né? Por exemplo, vou pensar aqui em colocar da ficção à realidade, situações como essa aparecem na vida real, quando a gente vê, né? Então, da ficção. Ops, da ficção à realidade. Podem ser vistas, blá blá blá, né? Ou seja, aqui eu tô colocando um exemplo de estrutura que você possa utilizar para fazer essa apresentação, né, do tema da proposta que eu preciso discutir aqui. E aí, eu posso, se eu quiser, já colocar a tese, mas eu não sou obrigada a colocar a tese aqui. Eu posso copiar a pergunta tema e deixar para colocar a tese na conclusão. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou pedir para você colocar a tese aqui. Mantenha o tema em forma de pergunta, tá? Apresentar o tema da proposta, terminando a introdução em pergunta. Então, deixa assim, do jeito que tá. Pode copiar a pergunta tema? Pode. Aí, resta fácil. Isso aqui é a introdução, né? Gente, preciso correr, senão a gente vai ficar mais tempo aqui do que a gente fica na aula. Aí vocês vão me matar. Desenvolvimento 1. O que vocês vão fazer? Tira isso. Vão colocar a falta de cuidado das escolas. Já vou tirar. De cuidado das escolas. Vai exemplificar. Explique e fecha parágrafo. Mesma coisa que a gente estava fazendo na resposta argumentativa, aquela estrutura de parágrafo. Exemplo, era explicação e fecha o parágrafo. Difícil a digitação hoje. E aí, deixa eu tirar aqui, na verdade, essa parte aqui não é pra colocar nem isso, nem isso. Aí, agora sim. Desenvolvimento 2, mesma coisa, só que ao invés ao invés de eu colocar a falta de cuidado das escolas, vou colocar aqui o papel dos pais, que muitas vezes, né, deixa a desejar. Aí você vai falar o papel dos pais. Que, né, muitas vezes não dão o real valor para essa discussão, acho que é frescura, né, mimimi, blá blá blá. Aquelas conversas, né, que vocês já sabem. Aí, exemplifica. Carol, posso pegar dados do que tá lá na coletânea? Lógico, só que põe fonte, né, por favor, não vozes minha cabeça, né, sempre tem que colocar a fonte de onde eu tirei. Explicação, que a gente vai sempre perguntar isso pra vocês, de onde saiu esse dado, né? Fechar o parágrafo. E aí, quando eu chegar na conclusão, parágrafo. Quem disse na aula ao vivo? Ó, tô editando tudo ao vivo aqui. Quando eu chegar na conclusão, o que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Responder a pergunta tema. Olha que inteligentinho, agora ele já sabe que tem que tirar. Responder a pergunta tema. Responder ao. Eu vou pôr só ao tema, porque senão é capaz de a gente achar que eu tô falando outra coisa. Ou seja, copiar aqui a sua tese, que é a resposta ao tema, de quem que você acha que é a culpa, tá bom? Lembrando que isso aqui, gente, pelo amor de Deus, é um exemplo, tá? Na verdade, você é livre para colocar suas ideias. Você só vai seguir a estrutura do que você tem que fazer. Senão vai achar que a Carol tá brigando, né? Aqui é uma organização estrutural para você ter um ponto de partida, beleza?
Por favor, sem estresse, tá bom? Aí. Então, aqui, leitura e coletânea, além do que eu li o que mais eu sei sobre o tema. 3. Organizar as ideias para colocar na estrutura da dissertação. Por que eu pus um ponto de interrogação aqui? Doida, né? Nada a ver. Aí aqui, né? Colocando, então, primeiro definir a resposta, né? Para a tese, não, a resposta para o tema, na Carolina. Definindo a resposta para o tema, que no caso é sua tese. Exemplo, o problema do bullying nas escolas é decorrente da falta de cuidado das escolas para com esse assunto, além dos pais que muitas vezes, virgulinha, muitas vezes. Carol, mas eu achei ótimo sua tese, posso copiar? Pode, não tem problema. Não dão as orientações necessárias para seus filhos e filhas. Então, coloquei aqui minha tese. Introdução, contextualizar o tema, tá? Exemplo, pode-se citar a sugestão do filme ou da série, né, que a professora fez. Aí você coloca lá, da ficção à realidade, situações como essas podem ser vistas. Aí chego no tema da proposta propriamente dito, terminando a introdução em forma de pergunta. Diante dessa situação, bullying nas escolas, responsabilidade de quem? Desenvolvimento 1, falo dessa falta de cuidado, só que eu só posso fazer isso depois que eu definir qual é a minha resposta para o tema, senão não vou discutir isso, eu só vou discutir quando eu já souber qual é a minha resposta para o tema, tá bom? Então, falta de cuidado e o papel dos pais, que muitas vezes deixa a desejar, beleza. Exemplifico, explico, fecho o parágrafo, de cima a mesma coisa, aqui a estrutura é a mesma, só muda o tópico frasal, tá? Conclusão, responder ao tema, ou seja, copiar aqui a sua tese e fechar a discussão, podendo, inclusive, voltar à contextualização que você usou lá no começo da introdução. Fechar a discussão, podendo voltar, inclusive, à cultura com a qual você abriu o texto. Podendo, não é que obrigatório. Certo, meus amores? Feito isso, tá? Feito isso, aí você vai fazer o rascunho. Então, passo 4, fazer rascunho. E aí, passar ou digitar, né? E aí, 5, passar a limpo ou digitar. Certo? Carol, não posso fazer tudo no computador? Não. Senão vocês fazem umas melecas. Faz no papel, depois digita. Sim, estamos conversados? Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá? O que é a sua obrigação? Então, isso tudo que você tem que fazer, tudo isso é seu projeto de texto. Pelo amor de Deus! Tudo isso é seu projeto de texto. Só um aviso, né? Não tô sugerindo, é um aviso, tá? Então, daqui para baixo são as anotações que eu fiz na aula. Presta atenção no que você tem que fazer para a semana que vem, dia 2. Fazer o projeto de texto dessa proposta, que a gente viu agora na aula, e entregar a redação pronta no e-mail da professora Carol, que é aquele lá. Digitar o texto em arquivo de Word ou algum outro de texto e anexar no e-mail a ser enviado junto com seu nome, sala e propósito de redação. Tem gente que não põe o nome, comece a pôr antes que dê rolo. Certo, senhoras e senhores? O que eu sugiro? Se quiser me mostrar esse projetinho aqui seu, agora, já, terminando aqui essa aula, agora devem ser 11h43 no reloginho de vocês. Se você quiser me mostrar já no plantão, ótimo, já dou até uma olhada. Combinado? Nosso plantão, 3 horas hoje? Sim, senhoras e senhores, meu Deus, essa aula não acaba nunca. Acabou, tá? A gente vai continuar falando sobre isso, mas agora... Ufa! Você já sabe o que é um projeto de texto, você já sabe como ler coletânea e ler tema, proposta. Certo, meus amores? Então, ó, bons estudos. Semana que vem tem que entregar esse laboratório aqui. Que horas? De preferência até a parte da tarde da semana que vem, tá bom? 2 e pouco é o horário que geralmente eu lanço o laboratório de redação, tá bom? Então, você vai entregar na terça que vem, dia 2. Certo? Já tem plantão, e aí aproveite e tire suas dúvidas. E além disso, eu vou deixar aqui os exercícios desse módulo aqui. Eu escrevo depois no aviso que eu vou colocar aqui no Classroom para linkar essa aula. Beleza? Combinado? Sim. Gente, boa semana, bons estudos e até já no plantão. E chega que a Carol gastou toda a nossa paciência. Beijo, até mais. Saudades.